Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão disse a Jesus: Mestre, diga meu irmão que reparta comigo a herança. Podeis sentar, queridos. Se você puder permanecer com a tua Bíblia aberta. Eu quero olhar o contexto que traz. Eu vou pedir a Ana, coloca o verso 1 aí, que é o início do capítulo. A ênfase é a partir do verso 13. Mas eu quero apenas pontuar algumas coisas dentro desse versículo que iniciam esse capítulo. O verso 1 diz assim: ajuntando-se, entretanto. Escuta, muitos milhares de pessoas, de sorte que se atropelavam uns aos outros. Começou a dizer aos seus discípulos: acautelai-vos, primeiramente do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Lucas, ele narra esse dia do Senhor Jesus, dizendo que Jesus ele foi cercado por milhares de pessoas. Havia em volta dele centenas, dezenas, milhares de vidas que estão ali à sua volta. E diz a Bíblia que eles estavam atropelando uns aos outros. Não havia espaço suficiente para estar perto de Jesus, mas eles queriam estar. E em meio a essa multidão que cerca Jesus, Jesus começa a dizer aos seus discípulos: acautelai-vos, primeiramente do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Escuta uma coisa, irmãos. Quando Jesus está cercado pela multidão, aquele grande número de pessoas que está à sua volta, a preocupação dele é ensinar aos seus discípulos, é orientar, é instruir. E eu já começo então aplicando a palavra. O maior foco de Deus é a sua vida de relacionamento com Ele. Jesus não se impressionou com as multidões que estavam à sua volta, se atropelando uns aos outros. Ele tem um foco do seu ensino aos seus discípulos. E ele dirige aos seus discípulos: olha, tenha cautela, tenha cuidado. Tem um fermento que é fermento. O fermento é aquilo que faz a massa levedar. Um pouquinho só estraga a massa toda, faz a massa crescer. Ele diz que a hipocrisia era o fermento dos fariseus. Queridos, o que é hipocrisia? A hipocrisia é o ato de representar aquilo que não é verdadeiro. E Jesus ele está dizendo: escuta, não é segredo. Jesus não está falando aqui no particular. Jesus está chamando os seus discípulos, a atenção deles, na frente de todos. Deus quer que você tenha uma vida autêntica com Ele. Isso não é segredo. Não é algo que Ele vai dizer no particular, não. Porque o Evangelho, para o qual nós fomos chamados, Deus nos apresenta que nós temos que ser luz do mundo e sal da terra. A luz, ela ilumina. Jesus disse: não se pega uma candeia e coloca debaixo da cama. A luz é para iluminar. A nossa vida tem que reluzir no meio das pessoas. Jesus diz que os homens vejam as vossas obras e que as vossas obras glorifiquem a Deus. Acautelai-vos. Tenham cautela. Tenham cuidado. Irmãos, a hipocrisia ela é mortal. Os fariseus, eles representavam. Jesus ele disse: quando vocês forem jejuar, lavar vossos rostos, para que você não se apresente diante dos homens, para que os homens vejam que vocês estão jejuando. Quando vocês forem orar, você entra no teu quarto. E ele está repreendendo, porque os fariseus, eles jejuavam para as pessoas verem que eles estavam jejuando. Eles oravam lá nas esquinas das praças, para que as pessoas vissem eles orando. O que Jesus está aqui mostrando para os seus discípulos, não era que eles deveriam ter ausência de piedade, não é que eles não deveriam jejuar, não é que eles não deveriam orar, é que essas práticas tinham que ser
por motivo de ter um encontro de conexão com Deus. Escuta, igreja, Deus não te chamou apenas para você representar um papel. Nós não estamos num palco representando para os homens. Não é os homens que vão galardoar a tua vida ou te reprovar. Você está vivendo uma vida de relacionamento com Deus. Você tem uma prestação de conta que é dada ao Senhor. Cuidado com o fermento dos fariseus. Viram 2? Isso é um dia. Olha o que Jesus faz. Primeiro ele fala do problema do fermento, da hipocrisia. Depois ele diz: não há nada encoberto que não há de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser sabido. Meu Deus, por que Jesus está dizendo isso? Jesus está dizendo para os discípulos: olha, Deus ele olha lá dentro. Deus ele consegue contemplar aquilo que está dentro do interior. Não há nada encoberto que não haja de ser descoberto. Não existe nada oculto que não haja de ser sabido, que não haja de ser revelado. Verso 3. Porquanto tudo o que em trevas dissestes, a luz será ouvido, e o que falaste ao ouvido no gabinete, sobre os telhados, será apregoado. O que temos aqui, irmãos? Jesus ele está dizendo: olha, não existe absolutamente nada na vida de vocês em que pela qual ficará oculto. Absolutamente nada que vai ficar em segredo. Tudo há de ser plenamente revelado. O verso 3, Jesus está dizendo: olha, tudo que em treva você falou ao pé do ouvido, e o que falaste ao ouvido lá no gabinete, lá no teu quarto, sobre os telhados será apregoado. Sim, amados, nós temos diante de nós a revelação que Jesus está dizendo: ei, os teus segredos, aquilo que você faz em oculto, Deus vai trazer à luz. Tudo que nós fazemos, tudo que nós realizamos. Escuta, irmãos, para aqueles que vivem uma vida piamente com Deus, bendito seja Deus. Para aqueles que estão vivendo uma vida no anonimato, que ninguém vê, quando você ajuda, quando você socorre, quando você ora, bendito seja o Senhor. Mas para aqueles que vivem a dualidade, a duplicidade, se atrelarmos o verso 2 com o verso 3, nós vamos ver aqui, em muitos fatos, em muitas situações, isso vai estar atrelado à hipocrisia, onde a representação de um papel, onde as pessoas no público, elas têm uma característica, mas a vida particular, elas não têm a mesma posição. Queridos, eu tenho que ser pastor aqui no púlpito, mas eu tenho que ser pastor lá no meu local de trabalho. Eu tenho que ser crente na igreja, mas eu tenho que ser crente no meio dos meus amigos. Eu tenho que ser crente em qualquer lugar onde eu estiver. Escuta uma coisa, irmãos. Você tem que ser crente na igreja, mas você tem que ser crente também nas redes sociais. Em todo lugar. Quando você liga para um irmão, quando você liga para uma irmã, você tem que manter sua posição de cristão. Jesus está dizendo: tudo aquilo que está em oculto vai ser revelado. E nós precisamos, irmãos, cercar as nossas vidas. Avança para o quarto, senão eu não consigo entrar na palavra. Olha o que Jesus diz aqui ainda: digam-vos, amigos meus. Jesus está falando com os seus discípulos, e ele diz: vocês são meus amigos. Não temais os que matam o corpo, e depois não tem mais o que fazer. Jesus está falando com eles: olha, vocês não têm que ter medo da morte. Vocês não precisam ter medo daquilo que os homens podem fazer contra vocês. Verso 5. Mas eu vos mostrarei a quem você vai temer. Jesus está dizendo: tem um que vocês têm que ter temor. Ele está dizendo: olha, temei aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. Sim,
Vos digo, a esse vocês têm que ter. A esse vocês precisam estar tomados de temor a Deus. Isso tudo, Jesus está falando com seus discípulos, cercado por milhares de pessoas. Jesus faz questão de mostrar que os princípios do reino envolvem entrega, envolve fé, confiança. Mira, não se vendem 5 passarinhos por 2 asas. Se você pegar na outra tradução, vai dizer 2 moedinhas. Nenhum deles está esquecido diante de Deus. O que significa dizer? Passarinhos. Esses pássaros que tão insignificantes no seu valor. Jesus está dizendo para os seus discípulos, nenhum deles está esquecido diante de Deus. Pode não ter valor monetário, pode não ter valor de compra, pode não ser importante, não é tão belo, não tem valor agregado, mas Deus conhece cada um deles. Jesus está marcando aos seus discípulos, mostrando para eles o quão importante nós somos. Verso 7. Até os cabelos da vossa cabeça estão todos eles contados. Não temais, pois, mais valeis vós do que muitos parceiros. Jesus, diante dos discípulos, está mostrando para eles, primeiro, cuidado com o governo dos fariseus. Segundo, Jesus está mostrando para eles que tudo que está oculto há de ser revelado. Agora ele diz, vocês não têm que ter medo da morte. Depois ele está dizendo, vocês têm um alto valor diante de Deus. E por último, para entrarmos na palavra, verso 8. Jesus diz, olha, vos digo que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Isso é testemunho. Quando você nega Jesus diante daqueles que estão à sua volta, quando você nega Jesus diante dos homens, a palavra diz, vira o 9. Mas quem me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Esse é o contexto que Jesus ele está ali com aquela multidão. Vamos no 13 agora. E disse-lhe da multidão, quer dizer, uma pessoa, um homem, no meio daquela multidão, ele diz, mestre, diz ao meu irmão que reparta comigo a herança. Escute, igreja, se você olhar tudo aquilo que falamos até então, Jesus está trazendo ensino, Jesus está trazendo orientação, mas esse homem, ele não está prestando atenção em nada do que Jesus está falando. Tudo aquilo que foi orientado e dito até aquele momento, aquele homem só estava segurando. Porque na hora que ele abre a sua boca, ele demonstra uma grande avareza no seu coração. Ele foi encontrar-se com Jesus por causa da sua avareza. Ele tinha aí um problema familiar e ele vai até Jesus para resolver esse problema familiar. Qual é a razão dele estar ali? Ele queria que Jesus obrigasse o irmão dele a dar a ele parte da herança. A Bíblia não diz aqui a que ponto estava essa divisa de herança, mas esse homem estava se sentindo injustiçado e ele está agora querendo que o seu irmão dê algo a mais para ele. Não sabemos se tem direito, não sabemos qual é o contexto, mas esse é o motivo que esse homem está diante de Jesus. Ele quer que Jesus dê a ele recursos, riqueza, valores. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19. Olha que Paulo escreveu para a igreja de Corinto dizendo, se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Se você
apenas vive a sua vida cristã apenas para essa vida, você é considerado como o mais miserável de todos os homens. Voltemos agora para o início de Lucas 12. Coloca o verso 14. Olha o que Jesus disse para aquele homem. Mas ele disse: homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? Quem disse para você que eu sou o juiz para dividir herança? É como se Jesus estivesse dizendo: alto lá, você está equivocado. Não é meu ministério, não é meu papel. Eu não vim para dividir herança. Quem te disse que foi me atribuído esse cargo? Poderíamos, aqui nesse texto, gastamos tempo aqui refletindo qual é a sua visão do reino de Deus. O que significa Jesus para você? Quem é Cristo? Quais são as suas expectativas acerca de Jesus? Porque esse homem, ele foi com a expectativa de que Jesus haveria de repartir a herança da sua família. O seu irmão seria obrigado a dar recursos para ele. Mas Jesus vai inquiri-lo e vai dizer: mas quem te disse isso? Quem disse para você que eu sou repartidor de herança? Jesus não interferiu. Sabe por quê, irmãos? O reino é muito maior. O reino não tem a sua significância no seu prospecto humano. Jesus, ele não veio estabelecer um reino humano. Ele veio estabelecer um reino espiritual. O reino de Cristo será no milênio. E para que as pessoas não confundissem o seu propósito, o seu papel, daquilo que ele veio estabelecer, Jesus disse: não, eu não vim isso. Esse não é o propósito. Lembre-se, Jesus está cercado de uma grande multidão. E agora então ele vai apresentar para aquela multidão uma parábola. Coloca o verso 15. E disse-lhe Jesus: acautelai-vos. Tenham cautela. Lembrando que é assim que Jesus inicia esse capítulo 12. Falando para seus discípulos para ter cuidado, se acautelar a respeito da hipocrisia dos fariseus. Agora ele vira para a multidão e diz: acautelai-vos e guardai-vos da avareza. O que é avareza? É o amor exacerbado ao dinheiro. A busca desenfreada pela posse, pelo ter. E Jesus diz: olha, porque a vida de qualquer homem não consiste na abundância daquilo que ele possui. Talvez esse seja um dos grandes problemas de nós seres humanos. Porque quando nós pensamos em sucesso, quando nós avaliamos o ser bem-sucedido, é contraditório com aquilo que Jesus está dizendo. Porque a vida de qualquer homem não consiste na abundância daquilo que ele possui. A vida não é você ter abundância das coisas. A vida tem muito mais significado, tem muito mais outras coisas. Pastor, é pecado ser rico? Jamais. Abraão era rico. Poderíamos citar aqui: Davi se tornou rico, Salomão foi o homem mais rico dessa terra. Mas o problema é que a riqueza, quando ela toma o governo, o domínio, e o homem passa a ter a busca desenfreada pela riqueza, nós vamos encontrar inúmeros homens, inúmeras figuras dentro da Bíblia que tiveram problemas. No Velho Testamento poderíamos aqui falar de tantos. Acã, quando Israel vai entrar para conquistar a terra prometida, Acã vai tomar posse de bens em Jericó. Leva o povo de Deus à derrota por causa da sua cobiça. Balaão é o profeta que vai vender a sua profecia. Nabal, o homem que não quis servir a Davi e que 10 dias depois foi morto pelo próprio Deus. Geazi, o homem que vai correr atrás das riquezas de Naamã. Sim, é uma lista incontável, que vemos tanto no Velho Testamento como no Novo.
de algumas moedas. Ananias, ele foi capaz de perder a sua própria vida porque quis enganar a Pedro, dizendo que ele estava levando uma oferta com o valor total da propriedade. E quando de fato era uma mentira combinada com sua esposa. Sim, a avareza. Jesus agora ele adverte: olha, guardai-vos da avareza. Tente cuidado para vocês não serem tomados pela avareza que domina o coração do homem ímpio. Verso 16. Mas aí então, Jesus ele olha para toda aquela multidão que o cerca. Ele diz: olha, vou contar-lhes uma parábola. Ele diz: olha, a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. Vira. E ele arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. Volta para 16. Vamos olhar aqui algumas coisas. Jesus ele propõe uma parábola, e essa parábola ela tem um personagem principal, um homem rico. Ele possui uma grande riqueza. E diz a Bíblia que ele tinha uma grande propriedade. A propriedade deste homem, que era uma terra fértil, uma terra boa. Esse homem ele consegue, naquele ano, ter uma alta produtividade, uma abundância de produção. Por quê? Apenas porque ele tinha uma bela propriedade? Não. Esse homem estava sendo abençoado pela graça de Deus. Jesus ele disse: Deus ele faz com que o sol ele venha sobre os maus e sobre os bons. A chuva ela venha sobre os maus, sobre os bons. Sim, tudo isso era favores da graça. Sol, a chuva, o clima, a semente, a produção da terra. Agora um ponto é importante. A Bíblia está dizendo que esse homem rico, ele não é acusado, irmão, de pecado. Não. Esse homem, ele tinha a sua riqueza, que não era produto de roubo. Não, ele não era ladrão. Ele não roubou esse dinheiro de ninguém. As suas riquezas não eram iníquas. Ele não roubou os seus trabalhadores. Ele não era um homem imoral. Ele não roubou propriedade dos outros. Ele não invadiu propriedades, não. A sua propriedade era legítima. A sua riqueza era legítima. E a Bíblia está dizendo que, sendo ele rico, no alto investimento que ele fez, ele teve uma grande produtividade. Poderíamos dizer, as coisas não poderiam estar melhor. Versículo 17. Esse homem, ele passa a ter ali um descontentamento, mas um descontentamento bom. Porque agora ele olha para a sua produção e ele diz: o que eu vou fazer? Quantas pessoas que às vezes têm que dizer: o que eu vou fazer sem dinheiro? Esse homem não. Ele está dizendo assim: o que eu vou fazer com tanta produção? O meu campo produziu tanto que eu não sei o que fazer. Agora ele é tomado pelas preocupações, porque ele diz: eu não tenho onde recolher os meus frutos. E ele passa a ter o terror de perder os seus investimentos, perder os seus bens. É isso que prende ele. Mas ele é um homem rico, mas é um grande empreendedor. É um homem que tem visão de mercado. É um homem que tem visão de crescimento. Vira 18. Ele já apresenta a solução. Ele está ali arrazoando consigo mesmo. Ele está conversando consigo, com a sua alma, consigo próprio. E ele agora arranja a solução. Disse: farei isso. Em uma outra versão ele diz: olha, já sei. Consegui encontrar a solução. Derrubarei os meus celeiros. Vou fazer uma grande obra. Vou derrubar os celeiros que eu tenho.
Eu vou edificar outros maiores ainda. E aí então, eu vou poder recolher todas as minhas novidades e todos os meus bens. Empreendimento. Esse homem agora ele está pensando, fazendo o seu planejamento de crescimento, de desenvolvimento. Derrubar o que eu tenho. Se você olhar, os pronomes possessivos que estão dentro desse planejamento desse homem. Olha, eu farei, está lá o eu dele. Eu derrubarei os meus celeiros, eu edificarei. Ali eu recolherei todas as minhas novidades, os meus bens. O que enxergamos desse homem? Esse homem em nenhum momento ele está dizendo: Deus foi generoso comigo, Deus foi gracioso comigo. Ele não tem gratidão. Ele não expressa que isso é favor de Deus. Ele entende apenas que isso é resultado das suas mãos, é resultado do seu trabalho, é fruto apenas dos seus próprios esforços. E é por isso que ele está fazendo o seu planejamento humano. Porque ele está pensando no seu futuro terreno. Ele tem uma expectativa de longos dias. Ele está dessa forma, decretando a sua aposentadoria precoce. Ele está agora fazendo um planejamento de curtição de vida. Ele tem agora no seu desejo uma grande esperança de desenvolver um tempo de gozo. Versículo 19. Quando terminar com meus novos celeiros, quando tudo estiver ali aconjuntado, esse homem ele declara: eu direi a minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Esse homem está agora trabalhando no seu interior, falando com a sua própria alma. Tens muitos bens. Esses bens eles vão durar muitos anos. As suas posses, as posses que ele tem, como disse, os meus celeiros, os meus frutos, os meus produtos, tudo isso agora está garantindo o meu futuro. Está garantindo anos e anos de sucesso, apenas para curtir aquilo que Deus me deu. Eu quero analisar com a igreja alguns erros que esse homem rico cometeu. Primeiro erro que eu nomeio: ele se esqueceu que Deus é o doador da riqueza. A Bíblia diz: minha prata, meu é o ouro. A bênção de Deus ela vem sobre nós, irmãos. Você só está vivo por causa da graça infinita de Deus. Salmo capítulo 24, versículo 1. A Bíblia diz que do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Tudo tem dono, tudo pertence ao Senhor, tudo é dele. E esse homem se esqueceu que Deus é o doador de todas as coisas. Esse é o primeiro ponto. Deus é o doador e ele se esqueceu. Segundo, esse homem se esqueceu que ele não era o Senhor do seu tempo e nem do seu destino. Porque ele está dizendo: eu direi a minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Ele se esqueceu que ele não era dono do tempo. Ele estava no tempo, mas não era dono do tempo. Ele se esqueceu que a vida é breve. Eclesiastes fala da brevidade da vida. A vida é um sopro, a vida é um momento, a vida é um espaço de tempo. Esse homem não tinha nenhuma preocupação e nenhum planejamento para a morte, porque ele está dizendo: alma, descansa, come, bebe e folga. Ele achava que a vida seria só de prazer. Ele achava que a vida seria só de deleite. E aqui eu paro um pouquinho para refletir com os irmãos. Ei, jovens que aqui estão presentes, adolescentes, vocês que estão na flor da idade, que bom, que maravilha isso. Também passei por essa fase sonhadora,
onde olhamos para o futuro e vemos ali horizontes para serem conquistados. Planejamos, idealizamos, pensamos em tantas coisas. Mas é importante nós entendermos a nossa vida. A nossa vida é breve. Nenhum de nós temos a garantia de que teremos longevidade. É preciso que você reflita. Quando você fizer os seus planos, quando você estiver estabelecendo ali os seus alvos e objetivos, lembre-se, tem algo que pode interromper teus sonhos, tem algo que pode bloquear os teus planejamentos, e essa coisa tem nome, chama-se morte. Todo ser humano terá que um dia enfrentá-la. Nos preparamos para tudo na vida. Preparamos para o trabalho, preparamos para a aposentadoria, preparamos para as férias, para uma viagem, para um passeio. Mas na maioria das vezes, o homem não se prepara para a morte, não se prepara para passar a eternidade. Olhamos desde o início da parábola, no verso 16, encontramos um homem sonhador, realizado, rico, bem-sucedido, tudo deu certo para ele. Porém, a partir do próximo versículo, nós temos agora uma intervenção divina. Deus intervém na vida desse homem. E quando Deus se apresenta para esse homem, a palavra é pesada, é dura. Mas Deus, ele diz: louco! Meu Deus. Eu te pergunto nessa noite, se Deus tivesse que falar contigo hoje, como Deus se dirigiria a palavra para você? Tu estás sendo sábio na administração da tua vida, ou você está sendo um louco? Porque Deus se dirige a esse homem e diz: louco! Esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? A voz de Deus ecoou ali, no silêncio daquele homem, e ele ouve a voz de Deus, ele escuta a voz do Senhor, mas a voz de Deus vem com uma sentença. Eu digo para a igreja: Deus tem falado com os homens, Deus tem falado através da sua palavra, Deus tem usado pessoas, pastores, líderes, para falar com o ser humano. Todavia, os homens estão tão ocupados, os homens estão tão insensíveis, os homens estão tão fechados dentro de si próprios, que não conseguem escutar a voz de Deus. Mas uma coisa é certa: se não escutarem aqui, terão que escutar no dia do juízo final. E essa é a tragédia daqueles que não escutaram a voz de Deus. Nós, como igreja, se olharmos, irmão, para a palavra, no livro de Apocalipse, a insistência de Jesus com as igrejas: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Cada carta que é enviada para Éfeso, Esmina, Sardes, Pérgamo, Tiatira, Laodiceia, Filadélfia, sim, todas elas estão marcadas: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. É hora de nós ouvirmos o Senhor, darmos atenção à voz dele. Deus é o Pai que está chamando a atenção dos seus filhos, e está gritando e dizendo: olha, cuidado, meu filho, não seja louco. Ele enxerga o amanhã, ele consegue ver o que nós não conseguimos ver. Isso é cuidado, isso é amor. Deus não está jogando areia na nossa farofa, ele não está estragando nossos sonhos. Ele só quer que nós tenhamos cuidado, para que não sejamos pegos de surpresa. Louco, essa noite pedirão a tua alma. O que Deus está dizendo para esse homem: olha, você chegou ao fim da tua vida, você tem menos de 24 horas, tudo encerra hoje. O que você fez, o que você produziu,
Para quem ficará tudo aquilo? Celeiros derrubados, novos celeiros sendo construídos, uma produção imensa, garantia para anos e anos e anos de vida, que ele não tinha, que ele não teria, que estava dando cabo, que estava terminando, que estava se encerrando naquela mesma noite. E esse homem não sabia, ele não sabia que a vida dele terminaria naquela noite. Voltando para o verso 19, a fala dele era: alma, tens em depósito muitos pés, para muitos anos. A confiança, a autoconfiança desse homem é que ele poderia satisfazer a sua alma. Ele tinha a garantia de que em si próprio ele poderia vivenciar, ser realizado. Oh, se ele tivesse aprendido com os homens que faziam parte da sua nação. Oh, se ele tivesse dado ouvido à palavra. Ah, se ele tivesse compreendido os valores de Deus. Davi, no Salmo 23, versículo 3. Davi, ele diz assim: o Senhor, ele refrigera a minha alma. É Ele que traz para a minha alma renovo. É Ele que renova minhas emoções, meus sentimentos. É Ele que trabalha aqui dentro, movendo, fazendo com que meus sentimentos não se embaraçem. Escuta, igreja, estamos vivendo um tempo de muitas crises. Eu ainda hoje, quando eu via um livro do Augusto Cury, ele dizia a respeito de um paciente. Augusto Cury é um psiquiatra. E ele narra em um dos seus livros, dizendo da seguinte forma: ele tinha um paciente dele, um homem muito rico, milionário. E aquele homem diz para ele: eu não sou feliz, eu não tenho motivação de vida, eu sinto um vazio interno. E o psiquiatra pergunta para ele: mas por quê? O que se passa com você? Ele diz: eu não sei. Eu tenho dinheiro, eu tenho recursos. E diz assim: eu vou fazer uma confissão, Augusto. Doutor, eu tenho um funcionário. Escuta isso, igreja. Eu tenho um funcionário da fazenda. Aquele homem é assalariado. Mas eu quero dizer para você, aquele homem é mais feliz do que eu. Aquele homem, ele fica cantando durante o dia. Ele tem uma alegria de vida que eu não sei o que é, que eu não consigo ter. Davi, estando lá no pasto, ele diz: refrigera a minha alma. No Salmo 42, versículo 2, o salmista aqui, ele diz: a minha alma tem sede de Deus, tem sede do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? O sonho do salmista aqui é que ele pudesse ter um encontro, se apresentar ante a face de Deus. Sua alma está sedenta. Volta o verso 1 que diz: assim como o servo brama pelas correntes de água, assim como o servo, ele grita, sedento, para encontrar água. O salmista está dizendo: assim a minha alma, Deus, ela suspira por ti. Ó Deus, a minha alma grita, a minha alma está delante, a minha alma está com sede. É por isso que no verso 2, versículo 2, ele diz: a minha alma tem sede de Deus, tem sede do Deus vivo. Ele está dizendo: quando que eu entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? Que contraste da experiência do salmista com a experiência do homem rico. O homem rico está dizendo para a alma dele: olha, você tem bens, come, descansa, bebe, folga. Enquanto o salmista está dizendo ao contrário: não,
quando eu entrarei, me apresentarei diante do Senhor. Ei, amados, o vazio que há na alma humana, já diziam os teólogos lá no 4º século, todo ser humano tem um vazio. É como se houvesse um buraco dentro de nós, na nossa alma, que só pode ser preenchida por Deus. O buraco que há dentro da tua alma é do tamanho exato de Deus. Deus preenche por inteiro, por completo. Por isso, o homem sem Deus, ele está sempre em busca de preencher o seu vazio com dinheiro, com prazeres, com orgias, e sempre continua vazio. Por isso, bebidas, drogas, sexo e tantas coisas não conseguem preencher esse vazio, porque esse vazio só pode ser preenchido pelo próprio Deus. Jesus, ele diz em Mateus capítulo 16, versículo 26: pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a tua alma? O que dará o homem em recompensa a sua alma? Eu creio que você mesmo pode fazer uma avaliação. Quantas pessoas que foram criadas com você, quantos amigos de infância que você teve e que você viu partir tão cedo, que já foi embora, que já não está aqui mais. A vida é uma dádiva, é um presente que eu e você recebemos. Por isso, cada dia que Deus nos concede de vida sobre essa terra tem que redundar em glória para Ele. A gratidão do nosso coração. Sim, você precisa cuidar da tua família, você precisa ter o seu planejamento, você vai trabalhar, você vai estudar, você vai ganhar os seus recursos, mas você não pode considerar e achar que você vai poder viver longos dias sobre a terra sem Deus. A nossa existência na terra depende do nosso Criador. O tempo pertence a Ele. E a nós a submissão a essa grandeza dele. Eu tenho aqui uma lista de algumas pessoas que você conhece. E eu começo dizendo, talvez um dos ícones da história dos impérios, Alexandre o Grande, que conquistou a Macedônia, estava no auge do seu sucesso, conseguiu colocar a Grécia no apogeu, morreu aos 33 anos de idade, cedo demais para morrer. Se não tivesse morrido, possivelmente teria conseguido conquistar e tornar o seu império muito maior, mas morreu cedo demais. O dono da Apple, Steve Jobs, morreu aos 56 anos de idade. Ele estava no auge do sucesso, ele estava no topo da vida dele. Os mais antigos vão lembrar quando Ayrton Senna morreu, parou o Brasil, jovem demais, campeão de sucesso. Tem aqui inúmeras pessoas que você iria lembrar aí e pensar, meu Deus, mas foram cedos demais. Sim, porque a vida é curta. A vida é uma brevidade. E o que nós fazemos aqui, irmãos, vai redundar com a eternidade. Eu me lembro quando ainda o Rafael era pequeno e tinha explodido aquele grupo de jovens, os Mamonas Assassinas. Estava no auge do sucesso deles. Estavam estourados. Filhos de crentes. Algum deles tinha noção do que era o Evangelho, mas desviaram. Desviaram da igreja, desviaram do Senhor. Morreram cedo demais. Tinham dinheiro, tinham fama, mas foram embora. E a grande pergunta, queridos, que fica para nós é: onde passarás a eternidade? Para onde vai tua alma?
onde estarás a tua alma na eternidade? É uma responsabilidade que eu tenho, que por mais que eu ame a minha esposa, eu não posso definir o destino da alma dela, nem das minhas filhas, nem do meu filho, nem da minha neta, não. Isso é pessoal, isso é individual, onde eu tenho que ter a minha responsabilidade do meu relacionamento com o Senhor. Eu te convido para fazer uma reflexão, para você repensar, como é que você está conduzindo a tua vida? Esse homem, da parábola que nós estamos aqui a falar sobre ela, é um homem pela qual chegou no ápice da vida. Ele estava ali agora arrazoando em fazer uma grande jogada, um grande investimento que ia garantir o seu sucesso permanente para o resto da vida. A sua aposentadoria estava garantida, mas todavia ele é ceifado. Coloca o 21. Escuta. Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Esse texto de Jesus, essa fala do Senhor, tem que nos levar a uma reflexão, irmãos. Aquele que para si ajunta tesouros. Jesus ele disse: onde estiver o teu tesouro, ali estará teu coração. A nossa escolha vai definir com que estilo de vida nós vamos estar vivendo. Não é rico para com Deus. Que loucura. Poderíamos então descrever alguém que é e pode ser bilionário no mundo, miserável diante de Deus. Ricos miseráveis. Mas o contrário também é verdadeiro. Miseráveis ricos. Não tem recursos nessa terra. Não tem recursos entre os homens, mas são ricos diante de Deus. Tem seus nomes escritos no livro da vida. Tem a certeza da mansão que aguarda lá nos céus. Algo que nenhum dinheiro pode comprar, algo que nenhum recurso pode ter, mas alcançou mediante a graça. Aleluia. É de graça. A graça foi manifestada aos homens, trazendo salvação por intermédio de Jesus. Eu sei que eu estou aqui diante da igreja, e eu quero reforçar isso para você. Valoriza a sua salvação. Valoriza aquilo que Deus te deu. Valoriza o fato de você ter sido perdoado. Não deixe ninguém roubar a tua salvação. Apocalipse 3:11 diz: eis que cedo venho. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Não seja como o homem rico, que não se preocupou com a eternidade. E só para fecharmos, a Bíblia não apresenta imoralidade, roubo, vida iníqua. Não. O problema desse homem não tem a ver com isso. O problema desse homem foi que ele menosprezou Deus, que ele não separou o seu coração para Deus. E aí eu desfaço um grande sofisma. Às vezes eu ouço pessoas dizerem: mas ele era tão bonzinho, pastor, nunca fez mal a ninguém, uma pessoa fantástica, maravilhosa. Não entra no céu. Só entra no céu aquele que é lavado e remido pelo poder do sangue de Jesus. Somente aquele que entregou a sua vida para Cristo. Somente por intermédio de Cristo é que nós não podemos adentrar os portais celestiais. Se coloque de pé. Em instante, eu vou. Queria que você fechasse seus olhos agora. Eu quero perguntar se tem alguém que adentrou as portas desse templo nessa noite, que ainda não entregou a vida para Jesus, ou que seja afastado do Evangelho. Nessa noite Jesus está te chamando para você se reconciliar com Ele. Essa noite Deus quer fazer uma nova aliança com você. Se você está afastado, ou se você ainda não entregou a vida para Jesus, esse é o teu momento. Tem alguém
que está afastado do Evangelho e que quer entregar a vida para Cristo. Se não vem ninguém, vou pedir, igreja, para você fechar os seus olhos. Agora eu quero perguntar para a igreja. A igreja do Senhor aqui presente. Se essa noite você for chamado para se apresentar diante de Deus, estás pronto? Tem pendência? Se tem pendência, hoje Deus está dizendo para você: meu filho e minha filha, vamos corrigir o coração. É hora de corrigir. É hora de acertar as contas. Não deixa para o último momento, não deixa para a última hora. O nosso momento é enquanto estamos vivos. Não tem correção no pós-morte. Se tem alguém que precisa renovar a aliança com o Senhor, se você quer fazer um novo concerto com Deus, vem aqui à frente. Nós queremos, vamos encerrar agora, vamos renovar. Nós queremos orar com você. Não preciso de formalidade, eu quero intimidade. Eu sou teu pai, é só chamar. Não é sobre religiosidade, eu quero intimidade. Eu sou teu pai, é só chamar. Não preciso de formalidade, eu quero intimidade. Eu sou teu pai, é só chamar. Aleluia, Jesus. Não é sobre religiosidade, eu quero Olha meu irmão que está do intimidade. lado. Coloca a mão no ombro do teu irmão aí. Pode cantar. Eu Eu sou. quero falar para aqueles que estão nos assistindo através das redes sociais. Se você não entregou a sua vida para Jesus ainda, hoje Deus está te dando a oportunidade. Aonde você estiver, seja na sua casa, no hospital, no carro, onde você estiver, é só você clamar a Jesus, pedir o perdão dos seus pecados. Ele vai te perdoar, Ele vai lavar você de todos os seus pecados, escrever o teu nome no livro da vida. Tem um prazer no final da vida. Onde você estiver, renda-se a Cristo, entregue a sua vida para o Senhor e receba o perdão de Deus, receba a graça de Deus. Por esse momento, pelo privilégio que somos passagem, Deus, de saúde e graça, para cultuar, para ouvir a sua palavra. Ó Deus, obrigado, Senhor, pela tua palavra ministrada. Sei que a tua palavra, Senhor, vai germinar e frutificar no coração do teu povo, Deus. Dispersa a tua igreja, dispersa o teu povo, Senhor, debaixo da tua bênção. Dá-nos uma semana de vitória, dá-nos, Senhor, uma semana, Senhor, próspera na tua presença. Que relacionamentos, Deus, serão renovados pela tua presença. Espírito Santo, marca o teu povo, marca a tua igreja. Assim oramos, Deus, no nome de Jesus. Estenda as tuas mãos.
Santo. Permaneça sobre toda a igreja do Senhor. Desde agora e para todo sempre. Todos digam comigo amém. Amém. Que Deus nos abençoe, queridos. Vai em paz. Vai na bênção do Senhor. Tenha uma semana de bênção. Em nome de Jesus.